Há alguns dias saiu uma notícia de que Juliette armou e conspirou com a ajuda de homens poderosos para manipular a opinião pública sobre sua imagem e assim se tornar a vencedora do BBB e um grande fenômeno. Mas será que isso é verdade? Sim. Existem boatos que são reais, mas a verdade vai muito além do que apontam as teorias da conspiração. Olá! Meu nome é Vitor Lima e você está no canal Fanficável. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e sugerir novas histórias para eu fazer fanfic assim como essa e apresentar aqui para vocês, tá bom? Nos últimos anos, a Globo vem perdendo audiência devido à popularização das plataformas de streaming. Mesmo se mantendo forte e sendo a segunda maior emissora de televisão do mundo e tendo um alcance de quase 100% do território brasileiro, a Globo teve que fazer vários cortes e um desses cortes seria encerrar o programa Big Brother Brasil, que chegaria ao fim após a 19ª edição, mas o Boninho não aceitou. Ele é diretor do programa desde a primeira edição e desenvolveu um apego muito grande pelo Big Brother. Então, ele apresentou uma proposta de mudar um pouco o formato do programa para tentar subir a audiência e evitar o cancelamento. A proposta dele foi de colocar no programa celebridades para interagir com pessoas anônimas. Boninho recebeu a aprovação para realizar a 20ª edição e se o programa não tivesse um retorno positivo, o BBB seria cancelado definitivamente, mas a estratégia dele deu muito certo. Em 2020, a audiência cresceu muito devido ao elenco escolhido, que contou com personalidades marcantes como a Manu Gavassi e o Prior, que conseguiram estimular o engajamento do público. Devido ao grande sucesso do BBB 20, Boninho conseguiu manter o programa na grade da Globo e no ano seguinte quis repetir a fórmula, mas dessa vez ele contratou uma equipe de psicólogos e psiquiatras para analisar diferentes perfis psicológicos dos futuros participantes, para fazer uma combinação de pessoas que pudessem entrar em conflitos e formar alianças interessantes. Enquanto isso, em agosto de 2020, Juliette trabalhava em São Paulo como maquiadora. Devido à pandemia, ela teve que fechar o salão de beleza que tinha aberto recentemente e estava sobrevivendo apenas de poucos atendimentos que fazia para mulheres ricas. Em um desses atendimentos, Juliette conheceu Vera Mancini. Elas se deram muito bem e Juliette descobriu que Vera Mancini é esposa de Antônio Mancini, um dos acionistas da Globo. Juliette percebeu uma chance de mudar de vida através desse contato. Por acaso, ela já havia sido apresentada ao Antônio, mas ela não havia tido a oportunidade de conversar com ele. Então, ela fez a oportunidade acontecer. Juliette sabia quais lugares Antônio frequentava, então armou uma situação entre os dois. Ela armou um encontro com ele em um restaurante de comida italiana e seguiu Antônio até o fumódromo. Ele estava um pouco bêbado, então não foi uma conversa fácil, mas a Juliette foi bem direta. Ela sabia que não tinha muitas chances na TV, porque ela não era atriz, não tinha experiência como apresentadora, então ela falou que queria entrar no BBB. Antônio debochou do pedido e, como ele estava um pouco bêbado, ele começou a falar coisas demais, como por exemplo, uma pessoa estava chantageando ele, pedindo grandes quantias de dinheiro por mês, e se a Juliette ajudasse o Antônio a resolver isso, ele a colocaria no BBB. Só que assim, ele falou com desdém, falou debochando, mas a Juliette levou aquilo a sério. Graças à sua área de estudo e os contatos que teve enquanto trabalhou como advogada, Juliette já tinha uma boa noção de técnicas de investigação e usou essas habilidades a seu favor. Ela usou técnicas de raciocínio por indução e dedução, e inclusive usou várias técnicas utilizadas em interrogatórios quando trabalhou como maquiadora para clientes próximos ao Antônio e que ela considerava suspeitos. Obviamente, ela usou essas técnicas sem que suas clientes percebessem. Em outubro de 2020, Juliette marcou uma reunião com Antônio
e entregou documentos provando a ligação de um antigo sócio do Antônio com as chantagens que ele estava recebendo. Esse antigo sócio era o empresário Edgar Mendes, que esteve envolvido com Antônio em diversas fraudes e lavagem de dinheiro, mas por um desentendimento eles se separaram. Só que o Edgar, além de guardar rancor, estava planejando uma armadilha para que a Polícia Federal conseguisse capturar o Antônio. Ao ter acesso a essas informações, a Juliette sabia que corria risco de vida porque ela havia se tornado uma ameaça para o Antônio Mancini. Então ela decidiu que iria se tornar uma chantagista também e começou a chantagear o Antônio. Ela ameaçou a expor o Antônio se ele não ajudasse ela a entrar no BBB e se não ajudasse ela com uma equipe que a orientasse e que a representasse enquanto ela estivesse confinada. Além de pedir também uma equipe que a ajudasse depois do BBB, né? Uma equipe que a ajudasse a criar uma base forte e sólida para ela depois do programa. A Juliette prometeu que se depois do programa ela estivesse bem sucedida, ela pararia com as chantagens e o Antônio não teve outra opção a não ser aceitar. Então, a partir desse momento, eles iniciaram um processo de apresentar a Juliette para o mundo e esse processo foi dividido em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção foi usada a mesma estratégia usada pelo Boninho, que era de unir vários profissionais da psicologia e psiquiatria para formar um time, um elenco para o BBB que fosse de pessoas que tivessem perfis psicológicos que gerassem muitas tretas e muitas alianças, mas no caso da Juliette, os psicólogos e psiquiatras escolheram um elenco que iriam contrapor o perfil psicológico da Juliette. Seriam pessoas que iriam perseguir a Juliette, que iriam se irritar com o jeito dela, e assim ia criar essa imagem para Juliette de perseguida dentro da casa. Além dessa estratégia, a Juliette recebeu treinamento de canto, de dança e interpretação para que depois do programa ela tivesse mais possibilidades profissionais para atuar. Antes de finalizar essa fanfic, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, ativar o sininho de notificação para receber todo o meu conteúdo e não esqueçam de sugerir novas histórias, novas fanfics para escrever e apresentar aqui. Pode ser qualquer coisa, nomes de pessoas famosas, acontecimentos memoráveis, história com ET, com chupacabra, com a Xuxa e o disco dela que gira ao contrário, qualquer coisa que vocês achem que pode ficar legal sendo apresentado aqui em um vídeo como uma fanfic, tá bom? Continuando, durante a segunda fase, a fase de produção, que foi o momento de confinamento, além da Juliette colocar em prática o personagem que ela havia criado cuidadosamente para si, uma equipe estava aqui fora cuidando das redes sociais, além de equipes que sugeriram o tempo todo conteúdos relacionados a ela em todas as plataformas de comunicação, além de outra equipe dentro da Globo que fazia com que ela tivesse mais tempo de tela que os outros participantes. Assim como na primeira etapa, esse processo de produção foi extremamente eficaz. Muitos fãs do programa desenvolveram admiração pela Juliette e isso gerou uma grande e sólida base de fãs. Com o tempo, outros diretores da Globo, como Boninho, perceberam o potencial da Juliette e também começaram a investir na imagem dela e criaram situações que a favoreciam para aumentar a audiência do programa. O plano de criar uma imagem perfeita para Juliette e impulsionar essa imagem deu tão certo que mesmo quem não fazia ideia do plano ajudou a fomentar o crescimento dela. Na pós-produção, Juliette recebeu orientação e foi agenciada pelos melhores profissionais do Brasil para ter total controle e conhecimento de sua carreira. Ela fechou vários contratos milionários e todo o projeto de promover a imagem dela foi muito mais bem sucedido do que ela esperava. Enquanto ajudava Juliette, Antônio Mancini arquitetou um plano contra Edgar Mendes. Alguns homens sequestraram Edgar e o torturaram até que ele revelasse tudo o que tinha contra o Antônio e que poderia entregá-lo à polícia. Depois o mataram e se livraram do corpo. E essa foi toda a estratégia de criação da Juliette, que mesmo tendo sido tudo muito calculado,
ela conseguiu se apresentar de forma muito espontânea. Juliette revelou ser um gênio dentro da publicidade e continua arquitetando novos projetos grandiosos para sua carreira. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que isso aqui é uma fanfic, a Juliette não chantageou ninguém, o Antônio Mancini nem existe, eu criei esse personagem, tá bom? Ela venceu porque ela é boa, porque ela é espontânea, porque ela é engraçada, porque ela é carismática e é uma fanfic. É uma fanfic, eu mesmo acredito em uma palavra do que eu disse. Então, se vocês vieram até aqui procurando pela verdade, vieram ao lugar errado.